do livro A Vida Além da Sepultura, capítulo 9, que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Então vamos a outra pergunta que é feita a Atanagildo, né? Qual a origem dessas luzes coloridas e que se desfaziam junto ao vosso perispírito, né? Que é um caso do corpo astral? Responde Atanagildo. Durante minha última reencarnação, eu pudera manter-me num certo nível espiritual equilibrado, conforme já vos disse. Graças ao desempenho, ou melhor, o desenvolvimento de sadia vontade que havia empregado satisfatoriamente sob a inspiração do serviço de Jesus, né? Embora eu não fosse portador de credenciais santificantes, sempre fui compassivo, pacífico e tolerante, esforçando-me para viver à distância de sensações pervertidas, das conversas licenciosas ou de anedotário indecente, que ainda é muito comum na maioria da humanidade. Os exercícios esotéricos, as práticas elevadas e as reflexões superiores a que me submetia a miúde sublimava minha carga de magnetismo superexcitante do metabolismo do sexo. Mergulhei deliberadamente na leitura filosófica de alta estirpe espiritual e buscava viver de modo sensato, medindo os pensamentos e controlando minhas palavras. Era comunicativo e alegre, despido de preconceitos e afável para com todos. Nunca me rebelava diante dos acontecimentos desagradáveis da existência humana, embora também tivesse sido provado no curso do sofrimento e nas mais íntimas fibras do ser. Também não me interessavam as gloriolas políticas, nem me afligia pela posse desafogada dos tesouros que a traça rói e a ferrugem consome. Desde a infância sentia-me possuído de inexplicável ardor e ansiedade para saber o que eu era, de onde vinha e para onde ia. Reconhecia que esse conhecimento era de capital importância para a vida, para a minha vida, e que tudo mais era de insignificante valor. Sob essa íntima e incessante preocupação, conseguia ser feliz com bem pouca coisa, porque eram raras as seduções do mundo que conseguiam despertar-me interesse ou atear-me o desejo de possuir riqueza. Gostava de empregar alguma parte de meus haveres em favor dos deserdados e auxiliar a pobreza do meu subúrbio. Quando me punha a solucionar os problemas alheios, nunca o fazia por exclusivo interesse pessoal e bonificava o próximo, despreocupado da ideia capiciosa de me candidatar aos favores do céu. De modo algum vivia a fanática preocupação de fazer caridade, a fim de cumprir um dever espiritual. Sempre agia com espontaneidade e os problemas difíceis e aflitivos do próximo significavam os meus próprios problemas necessitados de urgente solução. O meu ativo espiritual se apresentava com um certo fundo de reserva quando da minha desencarnação, para o além, pois aqueles que souberam da minha morte não só a prantearam sob ardentes votos de ventura celestial, como os mais afetivos e gratos continuaram a me dedicar preces em horas tradicionais, evocando-me com ternura e com passividade espiritual. Essas orações e oferta de paz dedicadas ao meu espírito desencarnado é que se transformavam naquelas luzes azuis, lilazes e violetas e que, na figura de pétalas coloridas e luminosas, fundiam-se com o meu corpo astral e o inundavam de vibrações balsâmicas
e vitalizantes. A rogativa, no sentido do bem, é sempre dádiva celeste. E mal podeis avaliar quanto ele auxilia o espírito nos seus primeiros dias de desencarnação. Trata-se de energia confortante, que às vezes se assemelha à brisa suave, ou melhor, a brisa suave, aqui está suave, mas e de outra feita se transforma em fluxos energéticos vivos, que reanimam a atividade do perispírito. O fato de me desligar mais depressa dos despojos cadavéricos, embora essa libertação dependa fundamentalmente do estado moral do desencarnante. Devo muitas orações que não cessaram de pousar afetuosamente em minha alma. Veja, ele morreu aos 28 anos. Não deu tempo até de pecar muito ainda, né? Por exemplo, eu vou fazer 70 anos, ano que vem, um velho pecador. Mas eu estou tentando fazer alguma coisa aqui para esclarecer as pessoas, para ter um futuro melhor, entendeu? Mas eu sempre, desde meus 15 anos, primeira vez que minha mãe me deu um livro para eu ler, chamado... É um livro de Emmanuel, se eu não me engano, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Esse livro me despertou para a espiritualidade. Eu não devia ter... Eu devia estar entre os próximos dos 15 anos, 14, 15 anos, por aí. 13, 14, 15 anos. Dali em diante, eu comecei a mudar minha vida, sim. A observar as coisas com mais cuidado, a fazer as coisas com mais cuidado, a não fazer coisas que eu fazia, né, erradamente. Então, eu aprendi que... E também, durante a minha juventude, né, e praticamente quase toda a minha vida, eu sempre me dediquei a uma instituição filantrópica. No momento primeiro, a gente fazia campanhas de alimentos perecíveis. Depois eu fui entendendo que a maior caridade da gente é fazer aquilo, é você ensinar a pessoa a pescar o peixe dela. Entendeu? Então, explicar sobre a espiritualidade superior, sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, essa coisa muda muita gente. E depois eu fui estudando muitos livros, né? Kardec principalmente, li muitas obras de André Luiz, Humberto de Campos e por aí afora. Aí, Ramatiz, né? Esse livro aqui é de Ramatiz. Então, existe uma biblioteca imensa de espíritos iluminados que mandaram para a Terra, através dos médios, conhecimentos fabulosos que vão esclarecendo a gente a entender melhor a Bíblia. Porque Jesus diz lá no Evangelho que ele não podia dizer muita coisa naquela época, porque o povo não ia suportar. Pode procurar, entra no Google e pergunta lá, onde está no Evangelho, onde Jesus diz que mandaria um Consolador. E o Consolador não é um só, são vários espíritos iluminados. E Jesus fundou o planeta Terra. Então, todo mundo que veio para aqui, Zaratustra, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Buda, Gandhi, infinidade, São Francisco de Assis, todos esses espíritos vieram para a Terra porque foi Jesus que mandou. Porque está lá no Evangelho, e a gente pode ver, o único espírito, o único que, desde Moisés, né, quase 2.000 anos antes, 1.300, 1.600 anos, a faixa mais ou menos assim, já havia predição que ele vinha. Depois os profetas vieram falando sobre ele, como Isaías escreveu o Evangelho antecipado, quase 500 anos antes, dizendo como seria tudo, que seria rejeitado, que seria imolado. Então, e foi o único que disse que seria morto, quer dizer, entre aspas, né, porque o corpo dele era fluídico, e depois voltaria. E ele voltou. 3 dias depois que ele foi crucificado, ele volta, passa 40 dias, 40 noites,
pregando aos apóstolos. Se os apóstolos não tivessem visto Jesus ter vencido a morte, eles não iam ter essa coragem toda que tiveram. Quase todos eles, né? Só acho que João Evangelista, que não teve uma morte dolorosa, né? Mas tentaram de tudo, né? Quando ele estava lá na ilha de Pátimo, o Tibério mandou colocar ele no caldeirão de óleo fervente, e os soldados que fizeram isso ficaram abismados, porque colocaram ele no caldeirão de óleo fervente. Quem leu o livro de Miramês, que conta a vida de São Francisco de Assis, Miramês, vai ver lá que os soldados ficaram desesperados, porque colocaram São Francisco de Assis, né, que estava lá. Naquele momento ele era João, né, João Evangelista, que foi ali que lá em Pátmos, na ilha de Pátmos, no exílio, que ele foi revelado a ele o Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse. Os soldados colocaram ele no caldeirão de óleo fervendo, e ele não houve nada, não aconteceu nada com ele. Eles ficaram abismados, porque tiraram ele de novo e estava inteiro, vivo, tranquilo. Por quê? Ele tinha uma proteção espiritual. Os soldados ficaram tão abismados e que se ajoelharam perante ele e falaram que a gente não sabe o que fazer agora. E ele disse, olha, vocês não voltem mais para Roma. E ele dali voltou para a terra, né? Aí dali é que ele tomou o nome de Francisco, que essa reencarnação que ele vem séculos depois como São Francisco de Assis, esse nome ele já usava lá, porque ele não podia mais usar o nome de João, senão ele ia ser reconhecido. Porque ele voltou a se encontrar com os cristãos, pregava nas catacumbas, lá nas cavernas, lá escondido, para eles, e ali é onde ele deixou o Apocalipse, que chegou até nossos dias. Tá bom? Vamos ficar aqui, encerrando aqui o capítulo 9, e muito obrigado pela atenção de todos.